Olá, bem-vindo ao canal Exposição Bíblica. Hoje trataremos sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas antes de nós falarmos sobre isso, gostaria que você deixasse aí o seu ok, clica aí, deixa o seu, se você gostou, deixa faça a sua inscrição e também compartilhe o vídeo. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver algum questionamento, ou deseja saber mais sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, e se você deseja saber sobre algum assunto que ainda não foi postado, tá aí a oportunidade de você deixar aí na inscrição, tá bom? Falaremos sobre essa doutrina importante do cristianismo a respeito da regeneração. É conhecida como doutrina da regeneração, né? O novo nascimento, né? Então, o novo nascimento tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. Tem muita gente que entende de forma diferente que o novo nascimento é uma coisa e que o batismo com o Espírito Santo é uma outra coisa. Tanto assim que dentro de algumas postulações religiosas, de algumas doutrinas, principalmente os arminianos, entendem que é chamado de segunda bênção. Então, para eles, o novo nascimento é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra. Então, nós vamos aqui dar um entendimento a respeito disso. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. Bom, primeiramente, nós vamos usar a Bíblia, o texto da Palavra de Deus. O Evangelho que escreve João, lá no capítulo 3, quando Nicodemos procura Jesus, ele foi procurá-lo à noite, uma das perguntas lá no versículo 4, ele diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus lhe responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus responde para ele do novo nascimento a respeito do batismo com o Espírito Santo, mas ele também fala a respeito do nascimento normal, tá? Que todo ser humano tem. Bom, Jesus trata com Nicodemos. Nicodemos, claro, não entendeu isso, não entendeu nada a respeito disso. Mas então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Bom, se nós olharmos para essa forma de pensamento que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa e o novo nascimento é outra, vai ficar difícil da gente entender, vai ficar confuso. Porque, segundo o texto mesmo que nós lemos, o novo nascimento, ele vem através do Espírito Santo. Agora, eu faço uma pergunta que certamente vai ajudar você a entender depois a nossa explicação. Se você recebeu o Espírito Santo, você nasceu de novo, como você pode receber ele de novo? A Bíblia não diz que nós somos templo do Espírito Santo? Como ele pode vir, depois ele sai, para depois ele voltar de novo? Não há como entender dessa forma. Então, o que Jesus disse aqui é que nós precisamos nascer de novo. Tá bom? Então, o novo nascimento é isso, é nascer do Espírito. Para quê? Quando uma pessoa nasce do Espírito, ele recebe de Deus o dom para que ele venha a crer na pregação do Evangelho. E assim ele receba a sua salvação e creia na sua salvação e creia naquele que o salvou. Que Cristo veio morrer em nosso lugar. Ou seja, Cristo teve uma morte substitutiva, ou seja, o inocente Cristo morreu por nós pecadores. Então, nós precisamos do Espírito de Deus para nós entendermos isso. A própria palavra de Deus nos ensina que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Por isso que muitas vezes eu já tentamos falar coisas a respeito do Espírito de Deus, falar a respeito de algumas coisas espirituais, assuntos espirituais para pessoas naturais que não têm o Espírito de Deus,
E não há entendimento dessas pessoas. Elas precisam do Espírito Santo. Então, precisam do novo nascimento. O novo nascimento também é o batismo com o Espírito Santo. Você lembra, aqui no Evangelho de João mesmo, aqui no capítulo, quando Jesus foi batizado, né? Quando Jesus foi batizado, quando ele saiu da água, você lembra o que João Batista disse, né, a respeito de Jesus para aqueles que estavam com ele? Além de dizer que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, verso 29, capítulo 1, diz assim: este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que é antes de mim, que foi primeiro do que eu. E ele continua dizendo, verso 33, eu não conhecia, mas me mandou a batizar com água. Esse me disse, sobre aquele que vires descer sobre o Espírito e sobre ele repousar, é o que batiza com o Espírito Santo. E ele mesmo diz que Jesus, que ele batizaria as pessoas com água, mas aquele que viria após ele era aquele que iria batizar com o Espírito Santo. Bom, então, quando acontece o batismo com o Espírito Santo? A partir do novo nascimento. O problema está em que muitas pessoas querem entender de forma cronológica. Nós não podemos olhar de forma cronológica. Nós não podemos tentar entender de forma cronológica. Primeiro acontece assim, depois, logo em segundo, assim. Existe, claro, dentro da teologia, um entendimento, mas isso é coisa na teologia colocada pelos homens para que haja uma compreensão melhor. E eu até entendo que seja de forma didática para nós, chamada Ordus Salutis, ou seja, a ordem da salvação. Não que há uma ordem, primeiro é esse, depois em segundo é esse e terceiro é esse. Não é desse tipo de coisa. Mas nós precisamos entender que há, sim, a vinda do Espírito Santo. E ela vem junto, ele vem, quando você recebe, quando você nasce de novo, você já tem o Espírito Santo, você já foi batizado. Ou seja, você já está inserido dentro da família de Deus. Bom, se nós olharmos para a palavra de Deus, olha só, os discípulos até então não tinham recebido o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos tomar cuidado e entender. Capítulo 20 do mesmo Evangelho de João, nós temos aqui o relato que João faz sobre o Espírito Santo que veio sobre todos os discípulos. Jesus havia ressuscitado, então estava consumada, né? Jesus ainda não havia assunto ao céu, mas ele havia ressuscitado. Mas olha só, eles estavam reunidos e Jesus aparece aos discípulos e ele diz assim, verso 20 do capítulo 20. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu os envio a vós. E havendo dito isto, verso 22, assoprou sobre eles e disse-lhes, agora, recebei o Espírito Santo. Então, quando é que o Espírito Santo veio sobre os discípulos? Aqui, nesse momento, depois da ressurreição de Cristo, porque a obra precisava ser consumada. Bom, os discípulos receberam, mas ainda não havia acontecido a promessa. Se nós olharmos a palavra do Senhor lá, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a narrativa que Lucas faz disso, lá no capítulo 1, no capítulo 2, depois que Jesus foi assunto ao céu, ou seja, ele disse que ele precisava subir, João capítulo 14, e quando ele fosse, ele ia preparar lugar e rogaria ao Pai e enviaria outro Consolador. Então, ele soprou sobre os discípulos o Espírito, depois, lá em Atos, capítulo 1, Lucas narra a subida, a ascensão de Jesus ao céu,
Aí ele assume o seu trono de glória, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a partir daí, lá no capítulo 1, capítulo 2, de Atos dos Apóstolos, nós vemos então quando uma multidão de pessoas, né, porque havia tido uma pregação, e ali uma multidão de pessoas estavam reunidas num lugar, quando então veio sobre essas pessoas o Espírito Santo. E aí essas pessoas foram batizadas. Ou seja, essas pessoas que estavam ali eram pessoas que creram no Evangelho, que creram na pregação, que creram em Cristo como Senhor e Salvador. E aí eles receberam, porque eles precisavam do Espírito Santo de Deus para continuar a caminhada, para que eles pudessem então receber a vida eterna. Aí o texto mesmo aqui de Atos dos Apóstolos, Lucas narra Joel, a promessa que Deus fez lá em Joel e que se cumpriu aqui. Que o Senhor derramaria o seu espírito sobre as pessoas. E aqui então eles receberam esta promessa. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, os irmãos receberam, então, o Espírito Santo de Deus. A partir daí, então, a igreja pôde começar a ser uma igreja militante, começou a batalhar pelo Evangelho. Olha só o capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, eles estavam todos ainda ligados no judaísmo, né? Eles estavam no dia do Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa dos judeus, eles estavam todos reunidos, todos concordemente no mesmo lugar. De repente do céu um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam assentados. E aí eles receberam o Espírito Santo de Deus. Então é assim que a palavra do Senhor nos ensina a respeito do Espírito. Mas e hoje? Quando um cristão então recebe o Espírito Santo? O crente recebe o Espírito Santo a partir do momento em que ele entrega realmente a sua vida ao Senhor. Ele recebe o chamado de Deus, a salvação. Deus dá a ele esse novo nascimento, esse Espírito, ele compreende as coisas do Senhor Jesus, as coisas espirituais, a necessidade da salvação, se arrepende dos seus pecados. Então ele recebeu o Espírito Santo de Deus. É difícil e triste ver que muitos crentes julgam e querem denegrir a imagem de outros, dizendo que fulano não recebeu o Espírito Santo, não foi batizado, Beltrano também não. Cuidado, irmãos, cuidado com isso. O Espírito Santo, ele vem sobre todo aquele que crê, aquele que nasce de novo. Você quer saber se a pessoa tem o Espírito de Deus? Se ele foi batizado? Simples, é se ele nasceu de novo. Se ele mudou, se foi mudada a sua vida. Se a vida dele agora está pautada nos ensinos do Senhor Jesus. Se a sua esperança não é mais uma esperança aqui materialista, secular, preocupada com fama, com glória, com dinheiro, com propriedades, em se dar bem. Mas ele está preocupado sim em produzir fruto de arrependimento, em demonstrar que realmente ele entende que foi um pecador e que precisa de Cristo para a sua salvação. E que a sua esperança é Cristo, a sua esperança está no reino da glória. E ele espera ansiosamente o dia em que o Senhor Jesus o chamar. Ou que de repente o Senhor venha e levá-lo à sua igreja. Mas
Isso é um outro assunto, né? A vinda de Jesus, eu vou falar sobre isso depois, né? Também desmistificar algumas coisas que estão sendo ditas aí de forma errada, distorcendo o texto bíblico e entendimento. Cada um pode ter a sua, você pode até interpretar de um outro jeito, tudo bem, mas nós precisamos tomar cuidado com a veracidade, com a realidade. Aquilo que você não tem como bater o martelo, não pode fazer, tá certo? Então, nós vamos aos pouquinhos entendendo os textos bíblicos de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Então, isso é o batismo com o Espírito Santo. Mas, se você tiver dúvida, quiser saber mais, entre em contato, deixe o seu comentário e estarei aí respondendo. Se necessário for, farei mais vídeos aí a respeito sobre o assunto. A ideia é até essa, tá bom? Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima oportunidade, permitindo Deus.